Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. Vamos repercutir aqui uma matéria da jornalista do GE, Emanuele Ribeiro, falando aí sobre o interesse que o Vasco tem no volante Campuzano. Perdeu o Cuejá, parece que ele vai acertar aí com o Corinthians, então tem interesse nesse atleta que pertence ao Boca Juniors e estava no mesmo time lá na Turquia do Serginho, tá chegando aí no Vasco. E aí ela coloca alguns pontos na matéria que o Vasco vai ter dificuldade nessa negociação. Sabe qual é um deles? Papel colorido. Vamos trazer aqui também o jornalista Jorge Nicola para falar aí do interesse que o Vasco tem, ou pelo menos está sondando a situação aí do baixinho Soteldo, é isso mesmo, já que o Tigres lá do México não quer mais negociar aí com o Santos a questão de um empréstimo novamente, está pedindo um valor bem alto. E aí fica a questão. Será que o Vasco tem esse dinheiro, família vascaína? Vamos trazer aqui o Jorge Nicola para falar quanto o Tigre está pedindo aí no baixinho Soteldo. Trazer aqui também o De Aranha, já pensando aí nesse confronto contra o Flamengo. E aí a gente vai debater aqui o nosso momento Maurício Barbieri. De Aranha defende 3 zagueiros no Vasco e fala que nesse momento o Pedro Raul não pode ser titular do Vasco. Vamos passar aqui essa opinião do De e saber o que você acha. Mas antes, falar aí do momento do nosso Vascão nesse Campeonato Brasileiro. Ouvido em vascaíno, depois dos jogos de ontem, né? O Vasco fica aí, cai mais uma posição, agora está na 19ª colocação, é isso mesmo. A gente vem comentando aqui, né, que o Vasco, nesse momento, pratica o segundo pior futebol do Campeonato Brasileiro, né? E hoje a tabela mostra muito bem isso, o Vasco só à frente ali do Coritiba. O Coritiba é horroroso e um time que o Vasco não conseguiu ganhar lá no Couto Pereira é brincadeira. Mas dentro disso, família vascaína, queria repercutir aqui uma matéria com vocês, que é do Twitter Central da Bola, né? Que diz o seguinte, ó. Minha apuração indica queda de Maurício Barbieri no Vasco da Gama se perder amanhã para o Flamengo. Cara, independente aqui da veracidade dessa informação, é o que eu defendo. É o que eu defendo. Ele tem que ser demitido em caso de um resultado negativo amanhã. Isso é claro, né? Pegando, lembra que aqui no pós-jogo eu trouxe aqui uma entrevista, uma coletiva do Alexandre Pássaro, explicando ali a demissão do Cabo, e ele falou, quando as atuações e os resultados não condiz com aquilo que a gente espera, irmão, tem que mandar embora. Esse é o ponto. Eu sei que tem muito torcedor aqui do Vasco e que discorda muito de mim aqui nos comentários, fala que eu tô viajando, que eu não entendo nada, né? Eu falo que o Vasco não deveria estar nessa situação, mesmo com o elenco limitado que tem. Porque quando eu olho pra tabela, cara, poxa, tá lá o Cruzeiro com 4 vitórias. O RB Bragantino com 3 vitórias, o Santos com 3 vitórias. O Vasco não deveria estar aqui em 19º, o Vasco deveria estar ali em 11º, 12º, mesmo com todas as nossas limitações. Porque esses times que eu tô citando aqui também tem. E aí, cara, a gente pode levar o nosso lado emocional no momento que o Vasco se encontra. E aí, ó, o time é horroroso, tá maluco, quer comparar com o Cruzeiro, quer comparar com o Santos. Eu comparo sim, cara. Eu comparo sim, por isso que eu defendo muito aqui a demissão do Maurício Barbieri. A chegada de um novo treinador vai fazer o Vasco brigar por Libertadores? Claro que não. Mas provavelmente vai fazer o Vasco sair dessa zona incômoda aqui. É o que eu defendo, é o que eu acho, cara. E pra você ver uma questão de emoção, de momento, eu sei que o time do Vasco é limitado, precisa chegar a reforços. Não vou discutir isso com vocês. Mas eu tava acompanhando uma live recente agora de um canal tricolor e o maluco desabafando. Falando que o dinizismo acabou, que não presta, que sempre que chega na hora H falha, que o time do Fluminense é isso, que é aquilo. E aí eu penso assim, caraca, mas gente, torcedor é brabo. Porque alguns dias atrás, um mês atrás, o Fluminense era o melhor do mundo pra esses caras. E agora tá todo mundo reclamando, tá 5 jogos sem ganhar, 5 jogos sem fazer gols. E pra nós vascaínos, eu sempre falei aqui que o Fluminense tem limitações. Eu falei, o Fluminense vai ganhar porra nenhuma esse ano. Falava. Carioca não conta. E aí tem muito vascaíno que, porra, não, o Fluminense é isso, o Fluminense é aquilo. E tá aí passando dificuldade dentro da competição também. Então acho que a demissão do Maurício Barbieri é o caminho. Eu não vou torcer para isso nunca. A gente tem que ganhar amanhã. Que o Maurício Barbieri dê a volta por cima, cale a minha boca e que comece amanhã. Mas caso isso não aconteça,
é caso de demissão, família vascaína. Claro que a gente precisa conversar agora da questão aí de reforços. A gente está esperando essa segunda janela, mas fica essa questão aí financeira, né, de muita dificuldade que a gente está vendo o Vasco passar em relação a 777. Não foi essa promessa aí, né, feita por Salgado, Osório, escolheram a 77 justamente porque, ó, rapaz, eles têm muito dinheiro, mas não é o que está acontecendo. Eu quero passar primeiro o Jorge Nicola falando sobre o Soteldo, família vascaína, e o valor que o Tigre está cobrando nesse atleta. Se liga só. Bora falar agora sobre o Vasco, de olho em Soteldo, pelo menos é o que garante a página central da bola no Twitter. O pessoal apurou que, diante das dificuldades do Santos em fechar a contratação do Soteldo em definitivo com o Tigres, o Vasco está de olho e pode fazer proposta. O Soteldo está emprestado até 30 de junho e já havia um combinado entre o Santos e o Tigres que bastava ao Peixe pagar 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos e o Soteldo ficaria em definitivo. Só que o Peixe não tem esse dinheiro e fez uma proposta bem inferior ao clube mexicano, que na hora recusou. Disse que não há interesse em seguir com essa negociação no modelo proposto pelo Peixe. Santos, ao que parece, não vai ter os 4 milhões de dólares para negociar. E é nesse contexto que o Vasco entra monitorando a situação do atacante venezuelano, que não vive a melhor das fases, tem se machucado demais, mas tem bastante talento, isso é inegável. Vasco que vai ao mercado para contratar entre 4, 5 ou até 6 contratações, 6 jogadores para a janela da metade do ano. Há a compreensão da 777 e nas pessoas do Vasco de que, se não reforçar bem o time, o Vasco vai correr enorme risco de rebaixamento, nesse momento, inclusive, na zona da degola, correndo muito risco de estar na Série B em 2024. Aí, não passa de sonho. Cara, eu gostaria muito de ver o Soteldo com a camisa do Vasco. Ele ficou conhecido aqui no futebol brasileiro, não sei se vocês se recordam, né? Jogando contra o Vasco, né? Pela Universidade do Chile, naquela Libertadores, a última Libertadores que o Vasco disputou, jogou contra o Vasco aqui em São Januário, né? O baixinho, habilidoso, né? E aí acabou parando aqui no Santos. Pô, ia ajudar muito o Vasco, principalmente ali naquele lado esquerdo, um atacante veloz, habilidoso, bate falta, né? Bom em assistência, então chegaria realmente para somar demais. Mas aonde o Vasco vai fazer esse investimento? 20 milhões arredondando. Esquece, o Vasco não tem esse dinheiro para contratar esse grande jogador. E aí eu fico até imaginando assim, cara, o Paulo Brax está aí falando, né, que o 10 vai ser, todo torcedor vai falar, opa, esse é o cara, mas fica difícil imaginar com essas notícias que estão sendo divulgadas por aí, né, a família vascaína. E a gente vai ler aqui uma delas, que é da Emanuele Ribeiro, jornalista do GE. Já vou botar na tela para vocês sobre o interesse aí no volante campuzano. Tá aí, ó. O volante colombiano pertence ao Boca Juniors e está emprestado ao Giresunspor da Turquia até junho. O fim do contrato com o clube turco poderia facilitar a vinda de Campuzano ao Rio de Janeiro em julho. Mas o Vasco tem outros complicadores. E aí tá aqui, ó. A questão financeira é um deles. O Vasco não tem previsão orçamentária para grandes investimentos na janela, apesar de ainda conversar com a 777 sobre isso. E aqui um outro complicador que ela fala é uma questão técnica, né, família vascaína, porque parece que o novo treinador lá do Boca Juniors quer contar, né, com o volante também. Mas você vê que independente aí do que o Vasco vai ter para gastar nessa segunda janela, é uma bagunça. É uma bagunça. Então, assim, a gente esperava um Vasco mais profissional e isso é o mínimo. E a situação que o Vasco vive dentro da competição, e isso já não está planejado para ontem, o que vai ser gasto, os jogadores que vão ser já analisados, porque tem que ter lá o aval da 777, isso precisa ser para ontem. E aí veio essa informação aqui da Emanuele Ribeiro que o Vasco ainda não tem previsão orçamentária para fazer as contratações. Cadê o profissionalismo na 777? A gente não pode falar do modelo SAF. E agora a gente vai falar da empresa que foi escolhida por Salgado e Osório. Cadê esse bendito desse profissionalismo? Que muito torcedor falou, que muito torcedor levantou a mão pro céu e falou, agora vai. Estranho, né, a família vascaína? E agora vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre parte tática. Maurício Barbieri, o De Aranha veio aqui com algumas ideias, gostaria de passar aqui e saber a opinião de vocês, família vascaína. Liga só. Não é? Então por que você, Wellington, nesse momento de dificuldade, você não põe uma zaga com 3 zagueiros? Você botaria então? Eu colocaria 3 zagueiros. Você faria Capasso, o Robson e botaria ou até o próprio Miranda. O Léo na frente. Ou até o próprio Miranda, não me importa. Eu gosto do Miranda. Eu gosto também. Eu gosto do Miranda, mas o Bambu andou falhando. Quem não falha, gente? Sim. Eu colocaria 3 zagueiros nesse momento, daria uma liberdade maior aos 2 laterais. O Léo pode jogar de volante, o Léo, capitão. Eu não sei, Wellington, eu sei que a gente não pode inventar. O que a gente tem que fazer é dar uma consistência maior ao seu setor defensivo e ganhar um pouco mais de velocidade do meio para frente. Não há necessidade, por exemplo, você jogar com centroavante e centroavante. Eu acho que o Pedro Raul, nesse time do Vasco,
ele tem dificuldade. A bola também não chega. Não chega exatamente porque não tem meia. Não tem quem? Se não tem o meia. garçom. E vamos lembrar o seguinte: o que o Peck faz no time? Jogando de beirada. Ele não é o cara que passa o jogo todo vindo para fazer marcação no meio, para reforçar setor. Aí o que acontece com ele? Com 20 minutos de segundo tempo ele não tem saída. Quantas vezes você vê ele ir na linha de fundo, proporcionar a jogada para que o Pedro Raul consiga finalizar? Porque quando a bola vem de frente para o atacante, é muito difícil, velho. Quando você põe a zaga jogando de lado ou de costa, aí cresce muito a possibilidade do centroavante se dar bem. Não, o Pedro Raul não é cabeçudo. Ele é um jogador até talentoso, sabe dominar uma bola, mas não tem nenhuma velocidade e ele não participa do jogo. Quer ver um exemplo de centroavante que participa do jogo? Eu vou dar dois. Sim. O Gabigol e o Tiquinho Soares do Botafogo. Eu estou jogando conversa fora. Tá aí, eu tenho certeza que muito torcedor vai passar aqui e concordar com o De Aranha, porque, cara, eu sempre vejo nas lives, nos comentários, muita gente defende o Vasco com 3 zagueiros por ter hoje 2 laterais muito bons ofensivamente, né? Que é o Pumita e também o Piton. Já que o Vasco não produz tanto assim pelas beiradas de campo, seria uma formação interessante, né? Então nossos jogadores pela beirada seria Pumita e Piton para chegar mais no fundo, para ter mais liberdade. Eu acho uma ideia de jogo interessante, mas parece que o Maurício Barbieri não gosta dessa ideia, não treina essa ideia. Um outro ponto, né, que foi colocado aí, jogando com 3 zagueiros, o Léo, né, poderia fazer uma função interessante, assim, né? Quando o Vasco tivesse a bola, sair mais um pouco, porque ele tem qualidade, né? É um cara de bom passe. Contra o Santos, se eu não me engano, ele foi o camisa 10 do Vasco, achando ali os jogadores entre linhas. Então poderia ter uma maneira de jogar ali diferenciada com 3 zagueiros, porque você tem um zagueiro de muita qualidade e de boa mobilidade. O Léo é rápido, mas essa ideia não passa aí pelo Maurício Barbieri, né? Em relação ao Pedro Raul, eu venho falando isso aqui, eu defendo, eu gosto do jogador, acho que no Vasco, e poxa, o Dé acha isso, o Edmundo, caras que viveram ali o campo e bola, né? O Pedro Raul no Vasco, cara, fica difícil pra ele, porque a bola mal chega e ele tem que participar muito do jogo aqui, e ele é pesado, ele não tem essa qualidade toda. Já falei sobre isso também em um vídeo aqui recente, né? Parece que o Barbieri pensa que o Pedro Raul é o Tiquinho Soares, e não é. E não é. O Tiquinho pode fazer isso que o Maurício Barbieri exige do Pedro Raul. O Pedro Raul não pode. Ele é um centroavante tem que ficar fixo dentro da área, às vezes lá buscar, brigar uma bola lá na casquinha, fazer pivô. Ele tem que usar essa condição física dele mais próximo da área, coisa que o Maurício Barbieri não consegue ajudar o Pedro Raul nesse sentido. Então eu penso parecido sim com o Dé. Acho que o atacante do Vasco teria que ter mais mobilidade. Eu peço sempre aqui um teste com o Figueiredo, mas não é um jogo, é uma sequência, porque não acho que o Figueiredo, cara, de ponta esquerda, produz, é um cara que tem muita dificuldade de driblar. Talvez ali como centroavante a gente possa aproveitar a melhor característica dele, que é o chute, né? Então acho que penso parecido aí com o Dé em relação ao Pedro Raul. Mas o Maurício Barbieri promoveu uma mudança, né, no jogo de amanhã, que é a entrada do Carabarral, um cara que todo vascaíno não queria, né? Isso é um fato, ver vestindo a camisa do Vasco, mas ele tem mais características ofensivas do que Galarça e Barro. Então a gente vai ver se o Vasco vai mudar a postura, a atuação, e já que o Pedro Raul está confirmado como titular amanhã, tomara que o grande Carabarral possa ir auxiliar o Pedro Raul, fazer ele participar mais do jogo próximo da área, que a gente sabe que aí ele pode render mais, família vascaína. Mas queria saber a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.